Estou entrando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espera aí um pouquinho. Pode ir. Quero saudar cordialmente os casais equipistas da província Nordeste 1 e seus conselheiros espirituais, sacerdotes e acompanhantes, também os equipistas aqui de Florianópolis, especialmente os das equipes que acompanho, desejando-lhes a paz de Cristo. Os queridos amigos Vanessa e Rômulo me pediram uma reflexão. Entre tantos temas possíveis, escolhi a estrada das pequenas coisas no caminho da santidade conjugal. É por meio dos santos, dos casais e das famílias santas que o bom Deus caminha no mundo. Ele é o caminho, e numa das orações eucarísticas dizemos caminhar na estrada de Jesus. Essa estrada implica amor, doação e serviço. As Sagradas Escrituras reportam-se com certa frequência às pequenas coisas. No Antigo Testamento vamos encontrar, por exemplo, no livro do Eclesiástico, capítulo 19, versículo 1, a afirmação de que aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. No Novo, é o próprio Senhor quem assegura: aquele que é fiel nas pequenas coisas será também fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas será injusto também nas grandes. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 10. Fiquemos com essas duas passagens e vamos agora até Lisieux, na França, visitar Santa Teresinha do Menino Jesus, a santinha das pequenas coisas. Ouçamos ela dizer: o menor gesto feito com amor é grande diante de Deus. Hesíodo, poeta grego do século VIII a.C., ensinava assim: se você adicionar um pouco ao pouco e fazê-lo com frequência, ele se tornará muito em breve. Aqui no Sul nós dizemos assim: o pouco com Deus é muito. Em 2018, no dia de São José, dia 19 de março, o Papa Francisco presenteou o mundo com a exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. No número 143, ele escreve: a vida na família compõe-se de tantos pequenos detalhes diários. Assim acontecia na comunidade santa formada por Jesus, Maria e José. Acrescenta no artigo 153: até os pequenos detalhes da tua existência não passam despercebidos ao Senhor. No número 169, tratando do discernimento, ele lembra que discernir frequentemente se decide nas coisas pequenas, no que parece irrelevante, porque a magnanimidade mostra-se nas pequenas coisas simples e diárias. Lavar a louça, enxugá-la, passar a roupa, varrer a casa, limpar o banheiro. Nada é pequeno diante do Senhor quando feito com amor. Gosto muito desta imagem de Nossa Senhora, que chamo de Nossa Senhora do Serviço. A Mãe de Deus, varrendo a casa com todo amor, com alegria, para os seus queridos Jesus e José. E quando o menino Jesus era pequeno, quanta ternura nas fraldas no varal.
Jesus fala do copo d'água dado a quem tem sede, garantindo que o doador não ficará sem recompensa. Disse um santo que essa recompensa poderá ser o paraíso. Esses que têm sede nós encontramos na nossa casa. É o cônjuge, um filho, uma filha, o pai, a mãe. Sede de amor, sede de carinho, sede de atenção. Fazemos-lhe uma pequena obra de misericórdia, saciamos sua sede, e essa pequena obra será digna de recompensa tanto quanto considerarmos Jesus Cristo misticamente presente naqueles a quem estamos fazendo o bem. Em 2009, no segundo Encontro Nacional das Equipes de Nossa Senhora, aqui em Florianópolis, o casal responsável da ERI, Carlo e Maria Carla Volpini, apresentou belíssima conferência sobre o casal cristão Célula de Evangelização, percorrendo a casa de cada um de nós. Quanta espiritualidade! Por exemplo, a cozinha é o lugar da casa onde se vive também com o nariz. O perfume do pão na mesa e do vinho bom nos fazem lembrar a última ceia de Jesus. No Cântico dos Cânticos, a amada reconhece o amado pelo perfume. No Eclesiastes, se louva o comer e beber como a coisa melhor para um homem. Existe uma espécie de perfume de Deus nas relações que vivemos. Um perfume graças ao qual podemos nos relacionar com os outros para caminhar juntos em direção à fonte deste perfume. É bom ler ou reler, se for o caso, esta bela conferência do casal Volpini, que está na carta mensal de setembro de 2009. Santa Teresa d'Ávila, ao dar catequese para suas irmãs, dizia-lhes que também entre os pratos e as panelas está o Senhor. E ali se celebra, na igreja doméstica, a nossa casa, a Eucaristia de cada dia. Cozinha, lugar de catequese. Veja, diz você ao seu filhinho, à sua filhinha, como o Pai do Céu é criativo e amoroso e gosta de brincar conosco. Ele fez uma mão tão diferente da banana. E os dois não se parecem com a melancia, que é grande, verde por fora, vermelha por dentro e tem sementes pretas. Então você mostra uma laranja para o seu filho, para a sua filha e diz: veja, meu filho, esta laranja. Sabe quantas sementes ela tem? Logo você a descasca e com ele ou com ela você conta as sementes. Depois reflete com a sua criança. Se a gente plantar essa semente que a mamãe tirou da laranja, plantar essa semente e depois vamos regar a terra, deixá-la um pouco no sol, na chuva, no vento, no calor, no frio, cuidando dela. Quantas laranjas, meu filho, produzirá a laranjeira em que ela se transformará? Ninguém sabe, só Deus. Nós somos semeadores. Semeemos Jesus, semeemos o amor no coração uns dos outros. Essa semeadura nem sempre é fácil, porque, dizia Santa Teresa de Calcutá, amar dói. É preciso ver a casa, o apartamento em que moramos, com amor. Ver a nossa casa com o olhar de Deus, reconhecendo a beleza que habita em cada pessoa
que o Senhor nos deu para cuidar. Não cultivemos senão a esperança, a alegria, dom do Espírito Santo, lembrando-nos a miúde que o Senhor está conosco como esteve com Moisés e que nos pede que nós sejamos fortes e corajosos. Leia esta página tão bonita, logo no primeiro capítulo do livro de Josué, lá no Antigo Testamento. Às vezes entramos em casa e trazemos todos os problemas do nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, no trânsito. Meus irmãos e minhas queridas irmãs equipistas, é importante não dar permissão de entrar em nossa casa a pessoa que nos machucou. Em casa não pensemos nela, a não ser para rezar por ela. Nossa casa é um santuário no qual não há lugar para o profano que é representado pela discórdia. Lembro-me de um vídeo antigo em que um operador da Bolsa de Nova York tinha na entrada de sua casa um arbusto, uma pequena arvorezinha, e quando ele chegava em casa, batia naquela arvorezinha com a sua mão. Intrigado, um amigo lhe perguntou certo dia: por que você faz isso? Ele disse: estou deixando aqui todos os problemas lá da bolsa. E ia para casa para brincar de cavalinho com seu filho, para ajudar a esposa a lavar a louça, para conversar com eles, para rezar, para descansar. O casal Volpini falou do perfume de Deus. Quando estou tomando banho, sentindo o cheirinho gostoso do sabonete, tantas vezes me lembro do que disse São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Nós somos o bom perfume de Cristo para Deus entre os que são salvos e entre os que se perdem. Cuidemos para não estar com um perfume com prazo de validade vencido. E logo São Paulo pergunta no versículo seguinte, versículo 16, quem está à altura de tamanha responsabilidade? De ser o bom perfume de Cristo entre os que se salvam e também entre os que perecem. Não nos preocupemos. Digamos com humildade, repetindo o grande Santo Agostinho: diante de ti, Senhor, estão minha firmeza e minha fraqueza. Cura esta, cura minha fraqueza. Conserva aquela, conserva minha firmeza. E vamos em frente, desfrutando a alegria de ser feliz com Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Sempre, sempre a prosperidade, diz o Monsenhor Ascânio Brandão, em O Breviário da Confiança, a prosperidade pode ser madrasta. As provações, a cruz, é um diamante que o sofrimento vai lapidando, vai tornando cada vez mais belo. Tantas vezes se ouve por aí: pois é, eu gostaria de ter feito isto, de ter feito aquilo, mas não tive tempo. Ah, desculpa esfarrapada, desculpa esfarrapada. Tempo é uma questão de amor. Para aquilo que verdadeiramente amamos, para aquilo que sentimos ser necessário para a nossa vida, sempre achamos tempo, sempre. Você almoçou no sábado, também no domingo, e hoje de novo, não foi? Igualmente o sono o refez e hoje, se Deus quiser, você vai dormir de novo. Eu também. E os PCS? Degraus da escada que nos leva para o alto. Aspirai, desejai as coisas do alto, aconselha São Paulo na carta aos Colossenses,
capítulo 3, versículo 1. Que tal vocês dois todos os dias se levantarem um pouco mais cedo e tomar o seu café da manhã com Jesus, fazendo já aí a escuta da palavra, a meditação e, quem sabe, até a oração conjugal? É do monge Anselm Green a preciosa lição, citando um monge do deserto dos tempos antigos. Veja que preciosidade. Quando levantares depois do sono da noite, tua boca deve, inicialmente e de imediato, prestar honras a Deus e entoar cânticos e salmos, pois a primeira atividade na qual se liga o espírito de manhã cedinho continua por todo o dia como a moagem no moinho, seja de trigo ou de inso, de erva daninha. Por isso, deves ser o primeiro a jogar trigo diariamente ali dentro, antes que teu inimigo, o diabo, jogue inso, jogue erva daninha. E conclui assim Anselm Green: se pela manhã jogarmos bons pensamentos no moinho do nosso dia, então à noite teremos trigo que poderá ser usado para a preparação do pão. Ele nos nutrirá e fortalecerá. Mas se jogarmos erva daninha, inso, em nosso moinho, já pela manhã, então de noite o resultado será algum tipo de caos. O cheiro será ruim. Nós não seremos nutridos. Antes, teremos de nos esforçar de noite para nos desfazer de todo o inso moído. Está num livro muito bonito, Sabedoria do Deserto. Ter bons pensamentos. Como tu e eu pensamos? Os chineses têm um provérbio admirável. Atenção ao que tu pensas, está na raiz do que tu fazes. O que pensamos a respeito do cônjuge, de um filho, de uma filha, dos irmãos e das irmãs de caminhada na nossa equipe? Seria bom ler o que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Repito, Filipenses 4, 8, onde o apóstolo ensina o que deve ocupar os nossos pensamentos. De outra parte, como ouvimos o outro. Ficamos cortando sua fala, podando o que tem a dizer, tesourando. Uma das coisas mais bonitas que eu ouvi na minha vida veio do meu neto Arthur, então com seus 4 aninhos. Eu estava na cozinha e ia colocar açúcar na xícara para tomar um cafezinho. Ele, agarrado nas minhas calças, repetia: "Vô, vô". Parei a colherinha com açúcar no ar e então o enxerguei. Olhos brilhando, fixos em mim, disse com ternura: "Vô, eu te amo". Ah, meu Deus, que bonito! E se não tivesse dado ouvidos a ele? Teria perdido um dos momentos mais felizes da minha vida. Não corta quem fala contigo. Deixa ele ou ela expressar seu pensamento. O Senhor pode estar querendo te falar por intermédio dessa pessoa. Pode estar querendo te dizer que te ama. Pode estar querendo te corrigir ou querendo te perdoar. Para te consolar, ele usa essa pessoa. Para reforçar aquilo que ele disse em Mateus 6,34. A
cada dia basta o seu cuidado. E a repetir para nós o que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1, que ouvimos ainda de novo esses dias. Não se perturbe o vosso coração. Às vezes a gente vai bem na arte da oratória. Sejamos sábios e prudentes, contudo. Cultivemos também a arte da escutatória, como tão bem a definiu Rubem Alves. Procuremos descobrir o Cristo que fala usando os lábios de nossos irmãos de caminhada a partir de nossa casa. Escutemos com o coração aberto, com paciência. Para tantos de nós, que excelente regra de vida! Escutar o outro com paciência, com amor, com carinho, com atenção. Ouçamos o Senhor dizendo para ti e para mim o que disse a Jeremias: falarás por minha boca. E tua esposa, te ouvindo, dirá: eis a voz do meu amado, como a esposa dos cantares. Que belo o Cântico dos Cânticos. Vocês deveriam ler juntos, meditar juntos. É belíssimo o Cântico dos Cânticos lá no Antigo Testamento. Ouvir o Senhor. Não manchemos a voz do Senhor. No hospital, na última internação, só o soro alimentava a Cida, minha esposa. Um dia de manhã pediu alguma coisa para comer. E como o amor nunca complica, ela pediu um pedaço de maçã. No hospital sempre tem maçã. Comeu a metade de uma metade, que eu fui raspando com uma colherinha e colocando na boca dela. Terminada aquela singela refeição, puxei a cadeira e sentei-me ao lado dela, que estava deitada na cama. Nossas mãos logo se encontraram. Olhou-me com tanta doçura que é impossível esquecer a beleza do seu olhar úmido. E disse-me: querido. Foi a última palavra que ela pronunciou na vida. Qual será a nossa? Cuidemos de nossa língua. Nossa língua precisa ser domesticada. São Tiago, no capítulo 3 de sua carta, diz que a língua está cheia de veneno mortífero. Capítulo 3, versículo 8. E o Senhor lembra lá em Lucas 6,45 que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Diz pelo menos uma palavra boa por dia para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos. Se com a boca não pudermos fazer o bem, fiquemos calados. Assim até se pode passar por sábio. A língua tem duas porteiras: os dentes e os lábios. É precioso saber usar essas porteiras. E com os lábios se beija. Padre Michel Coaste, autor de tantas obras, diz tão poeticamente: é belo, Senhor, o gesto do beijo, quando é sacramento do amor. Lábios unidos, ofereço-me como alimento e alimento-me de ti. Assim são os amantes que comungam um no outro, tentando realizar o seu sonho de unidade. Imitemos o pai do filho pródigo. Estudamos no ano passado tanta misericórdia. O pai do filho pródigo que misericordioso corre ao encontro do filho e o beija. A parábola está lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas.
Existem tantos casais, até nas equipes, que já não se beijam. Existem tantos pais que não beijam mais seus filhos, nem os filhos beijam mais seus pais. Que triste abandono, que triste abandono. Gosto de pensar na cama como altar do casal, porque a intimidade de vocês dois é muito querida e abençoada por Deus. E a atração de um pelo outro leva-os ao outro, com O maiúsculo. A atração de um para o outro leva-os ao outro, que é Deus. Mas isto já seria assunto para uma outra reflexão. A cama, altar do casal. Não sejam para nós as palavras de São João no Apocalipse 2:4. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se na boca temos o sorriso, nos olhos estão as lâmpadas do nosso corpo e também as lágrimas. Que tanto o sorriso quanto as lágrimas sejam a manifestação do nosso amor. A lágrima é amarga, mas o fruto dela, o fruto da lágrima, você já deve ter experimentado isso muitas vezes, o fruto da lágrima é doce. Um dos mais curtos versículos da Bíblia e dos mais significativos está no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 35. E Jesus chorou. Tendo chorado, foi ressuscitar o amigo Lázaro. Tuas lágrimas também são capazes de trazer de volta à vida o teu marido, a tua esposa, se estiverem recheadas de amor. Como um bálsamo que cura, também tu podes tornar-te discípulo do mestre do levanta-te. Cerca de 10 anos atrás, após uma palestra, o casal veio falar comigo. Lá pelas tantas, ela recordou que pouco tempo atrás, quando foi para o quarto, à noite, o marido já estava deitado e sem óculos. Disse-lhe ela então: tu sabes que tens olhos muito bonitos e eu nunca vi? Eles estavam casados há 41 anos. Ele tem olhos pretos. O amor sabe ver. O amor sabe se encher de alegria, de compreensão, de compaixão ao contemplar o ser amado. No livro Nas Encruzilhadas do Amor, Padre Cafarel chama nossa atenção assim: existe uma cegueira da alma que é fatal para o amor. Olhamos, mas com olhos mortos, e já não vemos a beleza do ser que tinha conquistado nosso coração. O amor apaga-se como a chama que consumiu todo o azeite da lâmpada, porque o amor alimenta-se de beleza. Lembro agora o dia 25 de setembro de 1997. Por volta das 6 horas da manhã, a Cida falecia. Nosso casamento durara 30 anos e 2 meses. Exalado o último suspiro, fechei-lhe delicadamente os olhos. E meu coração batia forte o cântico das núpcias de Dom Marcos Barbosa. E quando eu fechar os olhos para a grande noite, sejam as tuas mãos que hão de fechá-los. E quando os abrir para a visão de Deus, possa contemplar-te como o caminho que me levou dias após dias à fonte de todo o amor. Havíamos procurado Deus juntos.
Agora, eu a apresentava ao Senhor, tendo amado até o fim a ajuda adequada que Ele me havia dado. O belo hino do amor conjugal que Paulo escrevera na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 e seguintes, ressoava brandamente no meu coração. Estando vocês dois juntos agora, olhem para as suas mãos. Nelas vocês trazem as alianças, eu ainda conservo a minha. Contemplem suas mãos. Quanto bem elas já fizeram, quanto trabalho executaram. Mãos que se entrelaçam, são mãos que se sustentam e, quando desembaraçadas, erguem-se aos céus para abençoar. Vocês dois, marido e mulher, abençoem-se cada dia com a bênção que vem de Deus. Afaguem-se, acariciem-se com a ternura que vem do alto. Repitam, maridos, à sua esposa, o que o beato Frederico Ozanam escreveu à sua amada Amélie em março de 1841. Palavras tão especialmente atuais neste ano de 2020, em que estamos confinados. A partir de agora, diremos nós, não haverá mais isolamento. Não haverá mais isolamento e não será mais a simples presença da lembrança de um no pensamento do outro. Será já a mistura completa de dois destinos. E lá onde os passos de uma única pessoa vacilam, duas pessoas permanecerão firmes. Está lá no encarte especial do nosso tema 2020, Casados de Vida Santa. Anda com a tua esposa, com teu marido de mãos dadas. Vocês poderão tropeçar, mas cair será muito difícil, um sustenta o outro. No livro A Missão do Casal Cristão, Padre Henri Caffarel cita uma página do grande São Francisco de Sales, falando a pessoas casadas. Diz o autor da Filoteia, São Francisco de Sales: o grande São Luís, tão rigoroso para consigo próprio como terno no amor por sua mulher, quase foi censurado por ser pródigo em carícias. Que coisa bonita! Um rei quase ser censurado por ser acariciador, quase que em excesso, de sua esposa. Se bem que, na verdade, antes merecesse ser louvado por saber pôr o seu espírito marcial e corajoso a serviço das pequenas coisas. Essas pequenas coisas tão necessárias à conservação do amor conjugal. Pois, embora essas pequenas demonstrações de pura e franca amizade não bastem para unir os corações, não deixam de os aproximar e servem para abrir caminho agradável à mútua conversação. A exemplo do óbolo da viúva, nas pequenas coisas, nas pequenas delicadezas de cada dia, também nós poderemos ser elogiados por Jesus, que nos conduzirá, através dessas pequenas coisas, a belos momentos de encontro com Ele. E entre nós, por exemplo, na oração conjugal de todos os dias, e no dever de sentar-se em que há três, passaremos nossa vida em revista, para nos ungirmos com o bálsamo, com o óleo da bênção, do perdão, do diálogo, da compreensão e do afeto que sempre mais nos unirá. Marido, também tu és chamado a ser bom pastor. Também tu, mulher, és chamada a ser boa pastora. Nosso exemplo é o Senhor,
Busquemos sempre a atitude do para ti, não a atitude do para mim, a atitude do para ti, como fazia Jesus. Aquele por quem e para quem todas as coisas foram feitas. Deixa-se a nós na Eucaristia não através de algo majestoso, mas por meio das humildes espécies do pão e do vinho. Se, como a uva, tu e eu nos deixarmos esmagar na doação amorosa de cada dia, em que vinho bom poderemos nos converter. Creio de verdade que, como nas bodas de Caná, no teu casamento, o melhor vinho ainda está para ser tomado. O padre Cafarel, que sempre quis os casais equipistas tendendo para a santidade, me empreste ainda uma vez suas palavras. Como é belo o casal em que cada um pode dizer ao outro com toda a verdade: no teu amor por mim, vejo o amor de Deus que vem ao meu encontro. No meu amor por ti, uno-me ao amor de Deus que pede o meu coração emprestado para te amar. Não é lindo isto? Deus pede o meu coração emprestado para te amar. Lembremos-nos sempre do que diz São Pedro no capítulo 1 de sua primeira carta. Estais guardados com Deus para a salvação. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais aflitos por causa de várias provações. Tornai-vos santos em todo o vosso proceder. Queridos irmãos e irmãs equipistas, diletos conselheiros espirituais, sacerdotes e acompanhantes, como na oração ao Divino Espírito Santo, que sejamos capazes de apreciar retamente todas as coisas. Um pequeno parafuso solto na pista pode derrubar um grande avião. Não descuidemos nós das pequenas coisas para não cair pouco a pouco. Que Jesus, Maria e José, três pobres que mudaram o mundo, como bem disse Paul Claudel, o convertido francês do século XX, ajudem vocês e todos nós na caminhada rumo ao céu, que é logo ali. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, fiquem com Deus.